Japão. Uma nação que influencia todas as outras. Pela cultura, usando a arte, a sua história, a sua culinária. Um país de avanços tecnológicos, um país de honra. Porém, como todo mundo sabe, o Japão vem tendo uns problemas. A depressão e tristeza dos jovens, a degeneração e decadência moral, epidemias de divórcio, principalmente nos anos 90, onde o Japão passou por um crash econômico, queda gigantesca na taxa de natalidade, suicídios, os Toyoko Kids, os hikikomori, solidão, aluguel de namorada e namorado, aluguel de família e amigo, host club, onde mulheres pagam para ter companhia de homens bonitos, e Kiabakura, onde homens buscam companhia de mulheres bonitas, cultura de pressão e competição, bullying, que é conhecido como ijimi, e o kodokushi, que é a morte solitária de pessoas morando em internet cafés, que são do tamanho de um banheiro. Mas o que está causando isso? Até um tempo atrás, se você me perguntasse isso, eu diria que a maior causa seria a influência americana na cultura deles. Mas isso é só uma parte do problema. Existe um outro motivo, um detalhe que muda tudo. Para explicar isso melhor, vamos voltar no ano de 1945. Depois que os Estados Unidos lançam 2 bombas atômicas no Japão, eles estavam preparando uma terceira, mas não do jeito que você pensa. Quando as forças aliadas ocupam o Japão, começou um projeto para se estabelecer um novo governo e uma nova ordem política no Japão. Tudo isso sendo controlado e planejado pelos Estados Unidos. Ou seja, obviamente, eles iriam fazer de tudo para que o que aconteceu não se repetisse, para que o Japão nunca mais se levante como ele fez na Segunda Guerra. Então, só por eu falar de uma nova ordem política planejada pelos Estados Unidos, o intuito já fica bem claro: adestrar e castrar o Japão, semelhante com o que aconteceu com a Alemanha depois da Segunda Guerra. Mas a questão da Alemanha é diferente e vale outro vídeo. Bom, então é óbvio que os americanos queriam fazer, mas não é óbvio como eles fizeram. Para estabelecer uma nova ordem política, que, diga-se de passagem, já é um ato revolucionário, os americanos pensaram primeiro em fazer uma nova constituição no Japão. Essa nova constituição começou a ser redigida em 1946 e depois entrou em vigor em 1947. A questão é que a Constituição japonesa não foi feita por japoneses. Só isso já diz muita coisa. Por exemplo, a nossa Constituição brasileira é um lixo, mas pelo menos foi um lixo feito por brasileiro, e não por um país que tacou 2 bombas atômicas na gente. Essa Constituição japonesa foi primariamente feita por 2 oficiais americanos e algumas outras pessoas que fizeram parte da equipe. Uma equipe composta por maior parte militares do alto escalão. Claro, eles levaram em consideração as opiniões de alguns juristas japoneses e, em parte, a cultura japonesa. Mas eles esconderam a terceira bomba no meio dessa Constituição. A terceira bomba que, em algumas décadas, ia causar um estrago irreversível. Só um pedaço da Constituição escrito por uma pessoa um tanto interessante e o Japão teria problemas por décadas. Primeiro vamos dar um pouco de contexto para isso. Constituições, leis e afins regados de progressismo e positivismo não eram comuns em 1945 e 46. Nem no Ocidente e muito menos no Oriente. Alguns países no Ocidente ainda nem tinham um voto feminino ou só tinham um legislado voto feminino recentemente. Igualdade entre os sexos na lei era algo raro em boa parte do Ocidente. Ninguém nem pensava nisso. As mulheres, por algumas décadas depois disso ainda, nem teriam sido completamente inseridas no mercado de trabalho. Olha só, eu tô falando do Ocidente. Eu tô falando da Suécia e Canadá. Então, é muito estranho como a Constituição japonesa foi pioneira na igualdade de gênero, junto com o positivismo, garantindo o voto feminino, completa igualdade entre os sexos, a inserção da mulher no mercado de trabalho, a liberdade da mulher para fazer o que ela quiser e, óbvio, leis de divórcio que favorecem a mulher, colocando a mulher num pedestal legislativo. Se você iguala a mulher e o homem, o que você torna o homem? Você torna o homem inferior. Você reduz o homem. E a outra coisa bem óbvia é que isso faz a taxa de natalidade despencar. Agora a mulher está estudando e trabalhando. Ela não vai mais casar e ter filho. Então você pode dizer que a taxa de natalidade no Japão está desse jeito por culpa da Constituição feita pelos americanos. Ou seja, os americanos conseguiram castrar o Japão. Então, a Constituição japonesa foi realmente revolucionária. Uma grande obra feminista, não é?
Só por eu falar revolucionária, você já sabe onde isso vai dar, não é? Então eu pergunto, quem foi que teve essa grande ideia revolucionária e inovadora? Porque, vamos lá, você acha que alguns oficiais do exército americano, nos anos 40, iam pensar em algo assim? Claro que não. Para eles isso seria algo completamente absurdo. Antes eles pensariam em tacar outra bomba nos japoneses do que escrever algo assim. Esse pensamento revolucionário, esse espírito revolucionário, nunca teria passado pela cabeça deles, porque não foram eles que escreveram essa parte. Essa parte da Constituição japonesa, essa grande parte revolucionária, foi escrita por uma pessoa com um grande espírito revolucionário, Beate Sirota. Uma grande mulher, uma grande feminista, uma grande revolucionária judia. Se você gostou do tema abordado, curta e deixa um like. E aproveita para ver os vídeos Clown World do meu canal, que é difícil ser visto no Bostil. Até a próxima!